Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, e logo em seguida já deixa aí marcado o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Mateus, capítulo 3, versículo 2, e Lucas, capítulo 1. Mateus, capítulo 3, e Lucas, capítulo 1. Os irmãos que já têm o texto sagrado, por favor, diga amém. Amém. Está escrito assim em Mateus: João Batista, o pregador, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu vou ler e vocês repetem comigo, tá bom? Por favor, diga: arrependei-vos. Mais uma vez: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 5 em diante. Glória a Deus. Está escrito assim: existiu no tempo do rei Herodes, o rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias. Grave esse nome, vai fazer todo sentido você gravar esse nome. Zacarias. Ele era da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em dias. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamará o seu nome João. Amém, queridos irmãos? Espírito Santo de Deus, diante da tua igreja, em público eu confesso que dependo do Senhor para pregar a tua palavra. Eu dependo do Senhor para poder entender e discernir a voz que grita aos nossos corações. Eu peço que, na medida em que os teus filhos estiverem entendendo a tua palavra, que os teus filhos possam reagir, adorando e glorificando o santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar, mas antes, cumprimente 2 ou 3 irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, eu vou me esforçar muito para não pregar, mas compartilhar um ensinamento
porque hoje é o primeiro dia de uma série de mensagens sobre o reino de Deus. Por favor, diga o reino de Deus. O reino de Deus. Isso. A minha intenção final é, ao findar dessas séries de mensagens, você entender completamente, por completo, na sua totalidade, o que é o reino de Deus. Porque na minha sincera e humilde opinião, eu entendo que alguém que não conhece, não entende e não sabe o que é o reino de Deus, nunca vai conseguir fazer a vontade de Deus, nunca vai conseguir glorificar a Deus pelo fato de estar fazendo a vontade de Deus. Por favor, diga comigo: para fazer a vontade de Deus, eu preciso conhecer o reino de Deus. Então, o intuito essa série de mensagens, é trazer esse entendimento, o entendimento de o que é o reino de Deus, o entendimento de qual é o meu papel no reino de Deus, para que, entendendo isso, possamos fazer a vontade de Deus e cumprir a nossa missão na terra com excelência. Cada um de vocês aí sentado tem uma missão dada por Deus nessa curta passagem na vida de vocês aqui na terra. O que é necessário da sua parte é descobrir qual é essa missão, mas essa missão só pode ser esclarecida para você se você souber o que é o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus não se dará na eternidade. O reino de Deus não se dará quando Jesus voltar. O reino de Deus não se dará quando você morrer. O reino de Deus não se dará no arrebatamento. O reino de Deus não se dará quando você não estiver mais aqui nessa terra. O reino de Deus já está em vigor aqui nessa terra. E o entendimento de que o reino de Deus já está em vigor tem que gerar em você a seguinte pergunta: qual é o meu papel no reino de Deus? Pastor, se o reino de Deus ainda, segundo a visão das pessoas, a visão errônea das pessoas, o reino de Deus não será no arrebatamento, não será depois que eu morrer e não será tão somente na eternidade, o Senhor está dizendo que o reino de Deus já chegou. O Senhor precisa me dar uma base. A base bíblica para isso é que João Batista, ele anunciou o reino de Deus, o reino dos céus, e Jesus implantou o reino de Deus e o reino dos céus. De novo, João Batista anunciou o reino de Deus, o reino dos céus, e Jesus implantou o reino de Deus e o reino dos céus. Na Bíblia, no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, você vai se deparar com essas duas menções: o reino de Deus, diga reino de Deus, o reino dos céus. Trata-se da mesma coisa, trata-se do mesmo assunto. A única diferença é porque em Mateus, pelo fato de que o evangelho de Mateus se dirigia especificamente aos judeus, quem escreveu recebeu do Espírito Santo a inspiração de não falar muito o reino de Deus, porque para um judeu conceber a ideia do reino de Deus era muito difícil, até porque o nome de Deus não era citado de qualquer forma pelos judeus. Então, o escritor que escreveu o evangelho de Mateus cita o reino dos céus. Assim fica muito mais claro para entender. Tanto judeus como gregos, como gentios, vão saber do que se trata. O reino dos céus
é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino dos céus. Amém? Eu escrevi aqui a minha visão, claro que depois de um entendimento, depois de estudar, depois de pesquisar, e desde a minha caminhada, no início da minha fé, eu cheguei à conclusão do que é o reino de Deus. Mas eu escrevi aqui de forma simples, para que você possa entender. Veja bem, uma definição de reino de Deus para você. O reino de Deus é semelhante a um homem que resgata pessoas nas trevas. Imagine o mundo inteiro de trevas. Diga amém. Porque você sabe que o texto bíblico diz que o mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o mundo fez uma escolha. Qual? Servir o maligno. O maligno é o imperador das trevas. Logo, o mundo decidindo servir o maligno, o mundo está em trevas. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um homem que acende uma tocha de fogo e começa a andar pelas ruas, pelo mundo, e encontra alguém, prega a palavra, e aquela pessoa que entendeu a palavra também acende uma tocha de fogo. E ao passar do tempo, existem muitos homens com muitas tochas de fogo, e essas tochas de fogo trazem iluminação para o ambiente, e a luz sempre dissipa as trevas. O diabo sempre vai trabalhar nas trevas, no escuro, no oculto, mas o reino de Deus vem como uma luz para iluminar os ambientes e dizer: acabou o tempo do império das trevas nessa região. É uma definição de reino de Deus. Segunda definição: o reino de Deus é semelhante a um homem que chega em um lugar onde um grande imperador tirano e maligno escraviza todas as pessoas. E este homem, ele se infiltra dentro desse império, não reino, império, e começa de um, a partir da mentalidade renovada, a partir da pregação do evangelho, trazer o entendimento de que eles não podem continuar escravos. Ele resgata a primeira pessoa escravizada por esse imperador. Essa pessoa escravizada que foi resgatada e liberta, consegue libertar outras pessoas. Quando pensam que não, aquele império cai, porque quando a luz chega, o mal vai embora. Quando a luz chega, tudo é esclarecido. Quando a luz chega, as pessoas não são mais enganadas. Um dos métodos usados pelo sistema falso religioso vigente é ocultar a Bíblia, ocultar a palavra, porque a palavra é luz, a palavra traz luz, a palavra ilumina, a palavra revela, a palavra esclarece, a palavra mostra a verdade. Então, um método usado para escravizar pessoas no meio religioso é ocultar a palavra. E ocultando a palavra, eles podem mentir da forma que quiser para ganhar o que quiser de você. Mas quando alguém ouve a palavra e é liberto, a tendência é ele continuar libertando outras pessoas pela palavra de Deus. Terceira definição de reino de Deus: o reino dos céus é a igreja tomando territórios ocupados pelo diabo. Pastor, é uma frase muito forte. Muito forte não, é uma frase realista. Se você não percebeu, é porque você não está prestando atenção. Mas existem territórios até perto de vocês que foram ocupados pelo diabo, onde pais de família são opressores de suas esposas, de seus filhos e vice-versa, onde famílias têm todos os filhos nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, onde naquela família há todo tipo de maldição reinando, imperando naquele lugar. É um ninho que o diabo construiu naquela família.
E o que é o reino dos céus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja indo em direção aos territórios ocupados pelo diabo, através da pregação do evangelho, dizendo assim: esse território não pertence a você, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, do Senhor é tudo. Aí a igreja entra naquele território, traz o evangelho, ministra a oração, traz luz para o ambiente e toma aquela localização geográfica. Isso é reino de Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Quarta definição de reino de Deus: o reino de Deus é Deus governando a partir da igreja, alcançando povos de todas as tribos, línguas e nações, salvando pessoas, mudando vidas e trazendo justiça, paz e amor. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus governando por meio da igreja, e a igreja levando ao mundo paz, justiça e amor. Isso é reino de Deus. O reino de Deus, sobre a visão do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo disse: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Perceba que aonde não há a manifestação do reino de Deus, não há o Espírito de Deus, e por isso não há paz e muito menos justiça. Mas quando a igreja chega com a palavra, ministra, a presença do Espírito Santo se revela, o Espírito Santo, ele se apodera, ele faz morada na vida das pessoas, muda a mentalidade, liberta aquelas pessoas, transforma aquelas pessoas, e eles passam a entender o que é justiça, o que é paz e o que é alegria. Com essa palavra aqui eu posso profetizar na sua vida: se existe alguém hoje aqui que porventura ainda está debaixo do império das trevas, eu profetizo que o tempo do império das trevas na tua história acaba hoje, porque a partir de hoje você vai experimentar a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus e pode confirmar essa alegria? Quem tem o Espírito Santo e pode confirmar essa alegria? Se você tem o Espírito Santo, me ajuda a pregar, mostra para o crente do teu lado quão bom é ser cheio do Espírito de Deus e ter alegria. Quem pode adorar? 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 Eu vou parar, para senão eu vou pregar. Eu quero compartilhar um ensino. Você entendeu o que é reino de Deus? Deixa eu ver quem entendeu o que é reino de Deus, porque faz toda a diferença. Eu não posso dar um passo para frente sem que você tenha esse entendimento. Quantos entenderam o que é o reino de Deus? Levante as duas mãos e glorifique o nome do Senhor Jesus. Diga assim: o reino de Deus está na terra. Diga: João Batista anunciou esse reino. Diga forte: Jesus implantou esse reino. Diga: a igreja permanece nesse reino, representando esse reino, sendo embaixador desse reino. Bata no peito e diga: eu faço parte do reino. Eu faço parte do reino. Eu faço parte do reino. Escute uma coisa aqui: você não é um mero espectador de culto, um sommelier de pregação e de louvor. Você é um embaixador de Cristo que representa o reino da luz no meio das trevas. Oh, glória ao nome do
Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Como identificar o reino de Deus? Como identificar aonde está o reino de Deus? E como perceber a atuação do reino de Deus? Eu acho que está muito claro, mas eu vou tentar, pela última vez, trazer a você o entendimento disso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando eu prego. O reino de Deus é quando alguém entendeu a mensagem que o Espírito Santo me usou para pregar. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando eu oro. O reino de Deus é quando alguém recebe o milagre pela oração que eu fiz. Estamos quase chegando lá. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando eu ministro a libertação. O reino de Deus é quando alguém recebe a libertação e as correntes são quebradas. Vamos chegar. Eu sei que você não veio aqui para assistir. Eu sei que você veio aqui oferecer um culto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a minha disponibilidade de ir, fazer o ide. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é as pessoas aceitarem e se entregarem a Jesus quando eu for. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como meu filho Yuri falou, na Nigéria, enquanto o islamismo está tomando conta de todas as casas, ruas, becos e valados, poucos cristãos com a fé queimando a unção do Espírito dentro de si, dizendo: nós sabemos que se esses muçulmanos não entenderem o que é o reino e quem é Jesus, eles irão ser condenados eternamente. Então, diante da opressão muçulmana, nós vamos continuar adorando, nós vamos continuar evangelizando, nós vamos continuar avançando, nós vamos continuar levando luz, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar ministrando, e mesmo que nos custe a vida, o meu Senhor deu a vida por mim, eu darei a minha vida por Ele. É reino. É reino. Se você não entender o que é o reino de Deus, você não vai descobrir qual é o seu papel no reino. Se você não descobrir qual é o seu papel no reino, você será só mais um evangélico que fará parte do número contado pelo IBGE. Mas se você descobrir, entender o que é reino, você será um cristão, um discípulo. E você não será um número, você fará a diferença nessa terra. Se você entender o que é reino, você nunca mais vem para a igreja sozinho. Se você entender o que é reino, você nunca mais recebe o cartaz do culto, olha e faz vista grossa, você vai mandar para 100 pessoas. Se você entender o que é reino, você nunca vai, aleluia, ficar satisfeito com um culto que não teve salvação de alma. Se você entender o que é reino, você não vai ficar em paz se você não pregar para alguém, se você não compartilhar o evangelho com alguém, porque Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz as escrituras, vive no reino, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Se você está no reino, alguma coisa tem que fluir de dentro de você. Não tem como estar no reino e não fluir nada de dentro de você. Escute uma coisa: você não foi chamado só para absorver coisas, você foi chamado para fluir o Espírito de Deus. Você não foi chamado para armazenar coisas como que um HD, você foi chamado para transmitir e transbordar e fluir o reino
de Deus a partir de você. Pastor, não entendi. Não entendeu? Fluir de dentro de você quer dizer, quem chega perto de você é tocado pelo Espírito. Quem chega perto de você sente a presença de Deus. Quem olha para você diz, tem alguma coisa nessa pessoa. Quem te ouve chora, quem te ouve se entrega, quem te ouve aceita, quem te ouve entende, quem te ouve quer ser igual a você, porque você transborda. Pessoas que não entenderam ainda o que é o reino de Deus, vêm para a igreja para receber. Quem entendeu o que é o reino de Deus, vem para a igreja para aprender e do lado de fora, na rua, no dia a dia, no cotidiano, distribuir aquilo que recebeu do Senhor. Por favor, diga: Paulo entendeu o que era o reino de Deus na primeira vez que teve o encontro com o Senhor. Quando ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Se você não está ensinando ninguém, você ainda não entrou no reino. Se você ainda não tem alguém que você está discipulando, você ainda não entrou no reino. Os que não entraram no reino são como crianças, são como bebês espirituais que precisam de oração, que precisam que alguém diga alguma coisa da Bíblia, que precisa de um direcionamento de um profeta, que precisam da revelação de algum vidente. Mas os maduros na fé sabem o que é reino e entenderam: eu preciso me alimentar para dar alimento. Se você ainda não está discipulando alguém, isto quer dizer que você está perto do reino, mas você ainda não entrou no reino. Pastor, não me diga isso, porque eu tenho muito tempo que sou crente, que venho para a igreja, que participo do culto e que faço parte. Daqui uns dias eu vou receber até minha credencial. Isso não quer dizer que você entrou no reino. Isso quer dizer que você está se conectando ao corpo de Cristo. Entrar no reino de fato é quando você entende e prega o que entendeu. É quando você é liberto e vai libertar alguém. É quando você recebe e compartilha com alguém. Eu sei que essa palavra não vai arrancar um glória a Deus e aleluia de você, mas a vontade de Jesus para a tua vida não é que você venha para a igreja e volte todo dia com um grande aparato de conhecimento e diga: olha como o louvor foi bonito, olha como a palavra foi boa, olha como o culto foi organizado. Não. Você tem que sair da igreja queimando, dizendo: eu ouvi a voz dele, e agora o que é que eu vou fazer com o que eu ouvi? Para quem eu vou pregar? Amanhã no trabalho, nem que eu seja chamado de chato, na hora do almoço eu vou chamar meu amigo, minha amiga e vou dizer: você sabe quem é Jesus? Não, ele mudou minha vida. Não entendi, então vamos para a igreja, lá você vai entender melhor. Se você entrar no reino, haverá multiplicação e uma grande colheita de almas para Jesus. Por favor, diga: reino. Meus filhos, você entendeu o que é reino de Deus? Diga glória a Deus. Pois bem, a minha vontade é sair correndo, meu filho Yuri. A minha vontade é sair correndo e pregar sobre João Batista, já correr hoje ainda e pregar sobre as primeiras palavras de Jesus, ainda hoje correr e pregar sobre os ensinamentos de Jesus no Monte das Bem-aventuranças, no Monte das Oliveiras, às margens do Mar da Galileia. A minha vontade é correr e deixar todo o entendimento do que é reino para você hoje. Mas eu preciso construir uma base para que você tenha o entendimento completo. Para falar de reino, eu preciso falar do primeiro pregador que pregou sobre o reino. O nome dele é João Batista. Foi a primeira pessoa
que verbalizou uma mensagem sobre o reino. Nós lemos o que está escrito. João disse: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino dos céus. João já estava sentindo que o reino estava próximo. João já estava percebendo que o reino estava próximo. Oh, glória a Deus. Escute aqui, essa é a sensibilidade espiritual que o Senhor Jesus quer dar aos crentes. Ainda não aconteceu, mas você já está sentindo o que vai acontecer. Oh, ainda não foi batizada com o Espírito Santo, mas já está sentindo, vai ser. É por esses dias, eu já posso sentir um clima, um ambiente. João já sabia, está chegando. Só que ele começa a sua palavra dizendo: arrependei-vos. Por favor, diga: arrependei-vos. Por que João começa a sua mensagem dizendo: arrependei-vos? Porque para receber, entender, fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus, é necessário arrependimento. Por que João está pregando isso? Alô, irmãos? Olhe para cá. João está pregando essa palavra: arrependei-vos, porque o reino está próximo, por um motivo muito claro. Qual motivo? A geração de João era conhecida como a geração do silêncio. Por favor, diga: a geração do silêncio. Você está comigo nessa palavra? Então diga com força, você que ainda tem fôlego de vida, diga: a geração do silêncio. Pastor, o que é a geração do silêncio? A geração do silêncio é conhecida como a geração que passou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos antes, Deus falava por sonho, diga amém. Só quem está comigo. Deus falava por visão, diga amém. Deus falava por profeta, diga amém. Só que já fazem 400 anos que Deus não fala nada. Pastor, por que Deus não fala nada? Porque Ele não quer. E por que Ele não quer falar? Porque Ele já tinha falado muitas das vezes e não foi ouvido. E por que Ele não foi ouvido? Porque o seu próprio povo estava adorando outros deuses. E por que eles estavam adorando outros deuses? Porque eles se renderam à prostituição e ao pecado desenfreado. E por que eles se renderam à prostituição e ao pecado desenfreado? Porque eles abandonaram o culto e a adoração. E por que eles abandonaram o culto e a adoração? Porque eles estavam na terra prometida, a terra que manda leite e mel. E assim são muitas pessoas. Antes de receber a bênção, tem vida de jejum, tem vida de oração, tem vida no altar e tem vida com Deus. Mas quando Deus entrega a promessa, vai esfriando, vai se contaminando, vai esquecendo o quão difícil foi até receber o que já recebeu, até ser quem é, vai se distanciando, as coisas de Deus vai ficando por último. Logo o culto é abandonado, o louvor é abandonado, a adoração é abandonada, e nem que Deus grite, o povo ouve. Quando Deus estava falando e o povo estava virando as costas, Deus disse: não falo mais. E eu adoraria que essa palavra trouxesse temor ao seu coração, porque enquanto Deus está falando, Ele está revelando a graça dele. Se Deus parar de falar com você, coloca a tua barba de molho. Se você foi embora do culto dizendo: não ouvi, Deus não falou comigo não, coloca a barba de molho. Se você for orar e não ouvir a voz de Deus, olha, fique preocupado. Se entrar dia, sair dia, entra mês, sai mês, e você não ouvir a voz de Deus, fique preocupado, porque Deus revela a sua graça quando Ele fala conosco. Aleluia. Eu amo quando Deus fala. Aleluia. Eu amo quando Deus fala, porque quando Ele fala, Ele nos alerta, Ele nos corrige. Quando Deus fala, Ele nos revela. Eu não queria, irmãos, ter que enfrentar uma amizade prejudicial. Eu quero que Deus fale comigo. Eu não quero enfrentar
ter que cuidar de ovelhas que por dentro são bodes, mas por fora tem lã. Não, eu não quero cuidar de lobo vestido com lã de ovelha. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus me avise. Não, eu não quero, irmãos, eu não quero estar me distanciando da presença de Deus, fazendo a minha vida, cuidando das minhas coisas, achando que está tudo bem e não ouvir. Não, eu quero que Deus diga: ei rapaz, aonde você pensa que vai com esses teus pensamentos? Aonde você pensa que vai com essa ideia nova? O que você pensa? Quem você pensa que é para querer andar sozinho? Eu quero que Deus fale. Eu quero que Deus fale. Eu quero que Deus fale. Não importa o que está acontecendo. Eu quero que Deus fale. Quando algum pai de santo, pago por alguém que tem ódio de mim, ofertar, entregar dinheiro, comprar galinha preta, matar bode, estourar pipoca, derramar o sangue e colocar dólar na encruzilhada, eu quero que Deus me fala. Tem alguém querendo o teu mal. Eu quero que Deus me fala. Quando algum filho do diabo, por algum motivo, abrir uma sepultura para mim e eu estiver indo em direção a ela, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não sei como tem crente que acostuma, entra culto e sai culto e não ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou contigo, filho. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo: eu não estou contigo, filho. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo: vai nessa tua força. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo: para agora. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo: eu gostei do que você fez. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo: não gostei nem um pouco do que fizestes. Eu quero ver a voz de Deus dizendo: vai. Eu quero ver Deus dizendo: volta. Eu quero ver Deus dizendo: faça. Eu quero ver Deus dizendo: não faça. Se eu estou pregando para crente que gosta de ouvir a voz de Deus, não fica de boca calada. Levanta uma dessas tuas mãos, melhora essa cara feia, abra a tua boca e diga: fala, Deus. A geração do silêncio. Diga comigo, por favor: o silêncio foi uma consequência. Mas prepare um glória a Deus. Primeiro ano do silêncio, primeira década do silêncio, primeiro século do silêncio, segundo século do silêncio, terceiro século do silêncio, quarto século do silêncio. Depois de 400 anos, Deus olhou para a terra e diz: eu vou voltar a falar com o meu povo. Só esse glória xoxo, magro, aleluia, você não está entendendo? Ei, você que já tem um tempão que não ouve a voz de Deus, por algum motivo, só você e Deus sabe. Assim diz o Senhor: eu vou falar contigo hoje, e a partir de hoje vou ter um relacionamento contigo. Quero te ouvir, quero falar. Quero te ouvir, quero falar. Quero te ouvir, quero falar. Quero te ouvir. 400 anos depois, prepare um glória a Deus. 400 anos depois, Deus quebrou o silêncio. Como Deus quebrou o silêncio? Ele podia usar um profeta? Diga amém. Sim. Ele podia usar um sacerdote? Diga amém. Sim. Ele podia usar um fiel adorador? Sim. Mas Deus decidiu quebrar o silêncio usando a vida de um anjo. Ele não foi usar o anjo, porque o anjo do Senhor já estava na barriga de Maria. O glória foi pouco, porque o entendimento da Bíblia também é pouco. E eu não vou perder meu tempo hoje pregando sobre teofania, porque não é o que eu quero pregar. Mas Deus enviou um anjo, porque o tempo de enviar o anjo para falar estava quase acabando. Aleluia.
Aleluia. Não vou falar sobre teofania. Eu sei que tem uma meia dúzia aí que lê Bíblia e está falando, fala pastor, fala. Não. Eu vou deixar o crente que não lê Bíblia pesquisar. Deus enviou um anjo. Por favor, diga comigo. Um anjo. Deus estava há 400 anos sem falar, mas quando foi para falar, Ele fez com a maior glória, da melhor forma e de uma forma estrondosa, espetacular. Aleluia. Não, eu vou tentar tornar precisa a minha fala, porque eu quero dizer o seguinte: Deus poderia usar um profeta, Deus poderia usar um sacerdote, Deus poderia usar um crente fiel, mas Deus disse: eu vou quebrar o silêncio de uma forma poderosa, para o meu povo saber quem eu sou e valorizar a partir de então a minha voz. Vem do céu um anjo. Aleluia. Oh glória. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Olha o que eu vou profetizar na sua vida. E olha que eu não sou um pastor do movimento, ainda que goste. Olha que eu não sou o pastor do pula-pula, ainda que eu gosto. Olha que eu não sou o pastor das revelações, ainda que eu gosto. Olha que eu não sou o pastor dos mistérios, ainda que eu goste. Mas eu vou entregar uma palavra para você. Alguém que chegou aqui para esse culto, que já faz muito tempo que não ouve a voz de Deus. Deus está falando contigo, para você saber o que Ele tem na tua vida. Se prepara, porque assim como eu enviei um anjo para falar com Daniel, aleluia, eu não sei o motivo, mas você vai ver, você vai sentir, você vai presenciar a voz do anjo de Deus trazendo a resposta, Pastor, eu não creio. Você não crê porque você está sentado numa cadeira almofadada. Quando sair daqui, vai entrar no seu carro, vai chegar em casa e vai pedir uma pizza. Eu quero ver você falar que não crê em anjo quando o seu melhor amigo for decapitado pelo rei Herodes e você for preso em uma prisão de segurança máxima e sobre a sua vida tiver o seguinte decreto: teu amigo morreu ontem, você vai morrer amanhã. Eu quero ver você não crer em anjo, porque isso aconteceu com Pedro. Pedro recebeu o decreto, vai morrer igual Tiago morreu, mas diante desse decreto Pedro dormiu, aleluia. Mas enquanto Pedro dormia, a igreja orava, aleluia, aleluia. E enquanto a igreja orava, Deus ouvia, aleluia. Eu estou pregando sozinho hoje, eu estou ficando até bravo, brincadeira, aleluia. Quando Deus ouviu, Deus disse: vou responder a oração diferente. Não vou usar o cooperador, não vou usar o diácono, não vou usar o presbítero, não vou usar o pastor, não vou usar o bispo. Anjo, desce na cadeia, desce na cadeia, aleluia. Levanta a mão. Vai ter formas que Deus vai trabalhar de forma natural, mas vai ter formas que Deus vai trabalhar de forma sobrenatural. Anjo, desce lá. O anjo desce, abre a porta, acorda Pedro, manda Pedro colocar roupa. O anjo abre a porta de novo. Pedro vai seguindo o anjo some. Pedro bate na casa de Maria e dos crentes que estavam orando e disse: abre a porta, sou eu, Pedro. O rei disse que eu vou morrer amanhã, mas o meu Senhor disse: vai viver mais tempo. Canterépia, calamanto que me nascia, perimianto que me calabandaramandai. Eu estou pregando para alguém que crê. Eu estou pregando. Empurra nas minhas costas, por favor, e diga: prega, pastor, prega, pastor. Não me desanima não, olha aqui para mim com essa cara de choro, de desânimo não. Empurra minhas costas e diz: continua pregando, pastor. Eu estou entendendo, eu dou glória. Não para de pregar não, não para de pregar não. Eu estou pregando para alguém que gosta de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, nós vamos encerrar essa parte da mensagem no outro domingo. A Bíblia diz
que Zacarias, por favor diga Zacarias, pai de João, ainda não era pai, mas Zacarias ia ser pai de João. Zacarias é um sacerdote que faz parte de uma turma de sacerdotes que são responsáveis pela organização do culto ao Senhor no grande templo. Aleluia, aleluia. Não me faz pregar, não me faz descodificar. Sabe por onde Deus vai começar a fazer o milagre? Na vida daquele que ama trabalhar, servir, ajudar, contribuir na obra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Zacarias faz parte, meu filho Yuri, de um grupo de 8.000 sacerdotes. Por favor diga, Zacarias faz parte de um grupo de 8.000 sacerdotes. Se eu fosse você, eu não iria embora agora, não deixaria ninguém roubar sua atenção, porque tem uma palavra de Deus aqui para a tua vida. Estes 8.000 sacerdotes eram divididos em 24 turnos. Cada turno de sacerdote havia 833 sacerdotes. Mais baixinho, filho. Eu repito, Zacarias fazia parte de um grupo de 8.000 sacerdotes, 20.000 sacerdotes, me perdoe, um grupo de 20.000 sacerdotes. Esses 20.000 sacerdotes eram divididos em 24 turmas. Essas 24 turmas se dividiam em 833 sacerdotes. Nesse dia, no dia da resposta, Zacarias estava trabalhando na igreja. Oh, irmãos, não é isso que eu quero pregar, mas quer mexer comigo, mexe com quem trabalha na igreja. Quer me ver bravo de verdade, quer ver o instinto de cearense aparecer rapidinho, mexe com as pessoas simples que trabalham na igreja, que limpam a igreja, que estão recepcionando na igreja, que tiram a oferta e que contribuem na obra. Não mexe com essas pessoas não. Essas pessoas têm um lugar especial na presença de Deus, e quem colocou essas pessoas não foi eu. Zacarias estava trabalhando nesse dia, e no dia em que Zacarias estava trabalhando, o anjo apareceu. Aleluia, aleluia. Pastor, o senhor pode me dizer uma coisa? Posso. O que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que enquanto você trabalha, aleluia, tem alguém entendendo? Enquanto você serve, aleluia, enquanto você contribui com o reino, enquanto você gasta a tua vida no altar, Deus está preparando algo grande para você. Aleluia. Olhe para cá. Tem um detalhe na vida de Zacarias. Zacarias era avançado de dias, ele era um senhor, diga amém. A sua esposa Isabel era uma senhora, e a Bíblia diz que eles eram estéreis, ela era estéril, ela não poderia dar à luz. E tudo que Zacarias queria, tudo que Isabel queria, era dar à luz a um filho que pudesse dar linhagem ao sacerdócio da tribo e da turma
turma de Abias, mas Zacarias foi jovem, não teve filho. Assumiu a maior idade, não teve filho. Agora é um velho e não teve filho. Aleluia! Mas mesmo não tendo filho, meninas, olhe para cá, mesmo não realizando os sonhos, mesmo estando diante da esterilidade, Zacarias disse: eu vou continuar fazendo a obra de Deus. Aleluia, você não entende. Há quem diga que Zacarias, ele tinha aproximadamente 60 anos de idade nesse tempo. Se ele tinha 60 anos de idade, ele já estava há 30 anos servindo o templo, servindo o altar, servindo a casa, servindo a igreja, servindo o reino. Enquanto ele padecia por não realizar os sonhos, ele não procrastinava, ele dizia: eu não recebi ainda, mas eu estou trabalhando. Aleluia, eu estou me movimentando. Aleluia, eu vou entregar a palavra de Deus para alguém. Você tem um sonho, esse sonho ainda não aconteceu, mas o Senhor está te perguntando: você está se mexendo? Você está trabalhando? Deus vai visitar pessoas que estão trabalhando. Deus vai visitar pessoas que estão se movimentando. Eu não recebi, mas eu estou trabalhando nisso. Eu não recebi, mas não é motivo de eu desanimar. Eu ainda não realizei meu sonho, mas isso não vai me fazer parar. Mas já passou 30 anos, não tem problema. Se eu morrer, eu morro fazendo a vontade de Deus. Não paro, não paro. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, crente: se movimenta, se mexe. Você tem um sonho, se movimenta, se mexe. Zacarias nos ensina uma coisa: eu ainda não recebi, mas estou me mexendo. Aleluia. Mas baixa o filho: eu ainda não me mexi, não recebi, mas estou me mexendo, estou se movimentando. Levanta a mão, eu vou entregar uma palavra. Eu vou entregar uma palavra. Antes de Deus criar os céus e a terra, em Gênesis capítulo de número 1 e versículo 2, a Bíblia diz: antes de Deus criar, o Espírito se movia. O Espírito se movia. Vai acontecer, crente, fica tranquilo, mas vai se movendo, vai se movendo, vai se movendo, vai se mexendo, vai trabalhando, vai fazendo alguma coisa. Aleluia, vai, faz a tua parte. Escute isso, por favor. Davi foi o maior rei de Israel, mas antes de ser o maior rei de Israel, ele foi pastor de poucas ovelhas de Jessé. Ele foi se mexendo, ele foi se movendo. Mexa-se, crente, mexa-se, irmã. Mova-se pelo teu casamento, mova-se pelo teu ministério, mova-se pelo teu chamado, mova-se pela tua casa. Eu vou pregar, eu sei que você quer que eu pare, mas eu vou continuar pregando. Mova-se pelo teu chamado, mova-se pelo teu ministério, mova-se pelo teu esposo. Mova-se, 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 porque quando você se move, Deus vai operando, Deus vai operando, Deus vai operando, Deus vai operando. Deus, mova-se, mova-se, mova-se. Pastor, me dá um detalhe da biografia de Zacarias. Eu dou, se você pedir, grita: pastor, me dá um detalhe da biografia de Zacarias. Eu vou dar o detalhe está no verso de número 6. O verso de número 6 começa assim, prepare o glória: e Zacarias e sua esposa Isabel, ambos eram justos e tementes a Deus em todos os seus mandamentos. Pastor, o Senhor me disse que me daria um perfil da biografia de Zacarias. Sim, poderia lhe dar um perfil isolado, um perfil segundo Zacarias, um perfil somente para Zacarias, se a Bíblia não fizesse uma conexão do perfil e da biografia, não só de Zacarias, mas de ambos. Deus fez questão em declarar: Zacarias e Isabel eram fiéis. Zacarias e Isabel eram tementes. O que
o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nessa minha caminhada eu já vi muita coisa, e uma das coisas que eu percebi é que às vezes o homem tem um ministério lindo, mas a esposa é uma prova. A esposa gosta de ir para o culto, mas o esposo não suporta estar na presença de Deus. O irmão gosta da oração, mas a irmã não pode nem ouvir falar em oração. A irmã gosta de contribuir e é fiel. O esposo é mesquinho, é avarento, é mão de vaca. A irmã gosta do culto avivado, o irmão gosta do culto em silêncio. Eu já vi muitos homens de Deus e mulheres de Deus que não prosperaram porque não eram alinhados. Deus revela através da vida de Zacarias e Isabel que Ele quer levantar casais alinhados. A irmã gosta de culto, o irmão também. Nem o aleluia, não tem problema. A irmã gosta de ofertar, o irmão também. A irmã gosta de ir para a igreja, o irmão também. A irmã gosta de evangelizar, o irmão também. A irmã é fiel, o irmão também. Eu quero profetizar aqui, Deus vai levantar casais tão alinhados que serão portadores da maior bênção que está para chegar na história da humanidade. Quem é este casal? Eu profetizo, o diabo não trabalha mais no meio de vocês. O diabo não trabalha mais no meio de vocês, porque Deus vai alinhar vocês, e quem conhecer vocês vai dizer: é alinhado, ambos. Ambos. Levante a mão quem é casado, e levanta a mão quem quer casar também. Eu vou entregar uma palavra profética para a tua vida. Eu vou entregar uma palavra. Tem gente que está levantando a mão assim, ó. Você quer casar ou não quer, irmã? Você quer casar ou não quer, irmã? Levanta a mão, é levantar mesmo assim, ó. Levanta a mão. Levanta a mão. Deus vai fazer. Agora olha o detalhe. A Bíblia diz que Zacarias era sacerdote, amém? Diga amém. Para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, diga amém. Agora olha o que a Bíblia diz: Isabel era uma das filhas de Levi. Ou seja, Zacarias escolheu alguém que gosta de Deus, alguém que gosta de igreja, alguém que gosta de Bíblia, alguém que é do mistério também, alguém que fala em língua estranha, alguém que é dizimista fiel. Se você não quer problemas futuros, escolha gente da mesma tribo que você. Mas levanta a mão, porque eu vou entregar a palavra. Deus vai alinhar você com teu esposo. Ei, aleluia. Se esse namorado que você escolheu para estar na tua vida, não estiver alinhado com o propósito de Deus, ele vai ser arrancado da sua vida. Não adianta você choramingar, não adianta você querer entrar na depressão por conta própria, por causa de homem ou por causa de mulher. Se sair da tua vida é porque não tem alinhamento. Se não tem alinhamento, vai trazer sofrimento, e para não ter sofrimento, Deus vai dar livramento. Aleluia. Eita glória ao nome de Jesus. Eu quero profetizar. Me ajuda, Espírito Santo. Eu profetizo, minha irmã, meu irmão, você que é casado, haverá um alinhamento. Vocês vão se entender. Você vai parar de um falar brasileiro, português, e outro falar grego. Você vai falar de um falar inglês e outro hebraico. Não, você vai falar e vai entender. Ela vai falar, você vai entender. Vocês estarão no mesmo propósito, com a mesma visão, no mesmo alinhamento. E se prepare, porque uma nuvem de vitória vai chegar no casamento de vocês. Diga amém aí. Vou encerrar, porque vocês não vão me suportar. Se eu estou com vontade de pregar aqui mais umas 2 horas, e não é porque eu quero achar alguma coisa, não, é porque o meu coração está queimando. Fala sobre o reino, fala sobre o reino, fala sobre o reino, fala sobre o reino, fala sobre o reino. Mas eu vou na raiz para falar do reino. Zacarias, olhe para cá. 5 minutos eu encerro. Zacarias, meu filho Yuri, ele estava, prepare um glória, tá bom? Ele estava
no meio de 20.000 sacerdotes. Diga amém. Amém. Dividido em 24 turmas. Diga amém. Amém. A turma de Abias, que era a turma de Zacarias, tinha 833 sacerdotes. Diga amém. Amém. Mas quando é para ser, Zé, quando é para ser, é. Aleluia. Eu não vou pregar sozinho não. Eu quero que você acorde o crente do lado e diga: quando é para ser, quando é para ser, quando é para ser, não tem jeito. Se Deus quiser, ninguém impede, não adianta. Vamos lá. No meio de 20.000 sacerdotes, na turma de Zacarias, de 833 sacerdotes, enquanto Zacarias trabalhava, eles tiraram na sorte quem iria entrar dentro do santo lugar para oferecer o incenso na hora do culto. Pastor, o que era o incenso no Antigo Testamento? Brasas de fogo em um incensário. Nesse incensário, ervas aromáticas, ervas moídas, ervas esmagadas, e as brasas queimavam essas ervas. Essas ervas produziam um cheiro maravilhoso. Esse cheiro vinha através de uma fumaça que enchia o templo. Essa fumaça era símbolo da oração e adoração. Para oferecer o incenso, era alguém que Deus escolhia. E eu não sei se você vai dar um glória no que eu vou te dizer. No meio de 20.000, 24 turmas, 833 pessoas colocaram 833 pedras dentro de um saco de pelo de camelo, sacudiram, e cada um dos 833 tinha um nome, um número dentro daquela pedra, dentro daquele saco. O sacerdote chacoalhava o saco, balançava aquele saco, aleluia, depois pegava uma pedra daquelas, e eu não sei se você vai dar glória, quando a pedra foi tirada daquele saco, o número correspondente àquela pedra era exatamente o número de Zacarias, porque quando é para ser, é. Quando é para ser, aleluia, levante a mão e você vai receber uma palavra. Não adianta você querer empurrar a porta, não adianta você querer fechar, arrombar a porta, não adianta você querer fazer conexões por conta própria. Quando é para ser, a porta se abre. Quando é para ser, a conexão acontece. Quando é para ser, o orçamento fecha. Quando é para ser, a porta se abre. Quando é para ser, a unção vem. Quando é para ser, o milagre acontece. Se não aconteceu até então, é porque não era para ser. Mas a partir de hoje você recebe essa palavra. Chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez. Eu quero ouvir o barulho de quem crê nessa palavra. Eu vou gritar, eu não sei se você recebe com gritos. Chegou a sua vez. Aleluia, pega na mão do crente do teu lado, se você puder e quiser também, pega na mão do crente do teu lado e balança a mão dele e diga assim: chegou a tua vez, creia, creia, creia. No meio de 20.000, chegou a tua vez. No meio de 24 turmas, chegou a tua vez. No meio de 833, chegou a tua vez. Por que chegou a tua vez? Não é por acaso não, é pela tua biografia. Deus viu tua fidelidade, Deus viu a tua oração, Deus viu a sua fé, Deus viu a sua verdade. Chegou a tua vez. Adore, 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 adore. Aleluia. Adorem também ministério de louvor. Levante as mãos. Adore, 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 adore. Chegou a tua vez. O diabo vai ter que lidar com isso. Quem tem inveja de você vai ter que lidar com isso. Quem riu da tua cara vai ter que lidar com isso. Chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez, chegou a tua vez. Você foi contemplado. Oh, Deus estava te vendo quando
você estava esfregando o chão da igreja. Deus estava vendo quando você tirou da tua despensa para trazer no dia da Santa Ceia para colocar na despensa de alguém. Deus te viu quando você chegou cedo para a recepção para dar um sorriso e um abraço para alguém. Isabel de Deus, Zacarias de Deus, Deus viu o jeito que você arrumou a ceia, Deus viu o jeito que você sentou para adorar, Deus viu o abraço que você deu no visitante, Deus viu o jeito que você glorificou no culto, Deus viu o jeito que você entregou o teu dízimo, Deus viu, Deus viu, Deus viu, Deus viu, e chegou a tua vez, chegou o teu tempo. Zacarias, oi, você não vai acreditar. O que foi? A sorte caiu em você. E não pense que lançar sorte era uma forma mística, espiritualista de se fazer. Lançar sorte era a forma mais clara de se dizer: se no meio de 183 pedras sair teu nome, é porque Deus te escolheu mesmo. Eu sei que tem gente que não vai com a tua cara, eu sei que tem gente que queria te ver morto, eu sei que tem gente que queria te ver desviado, cheirando cocaína, fumando cigarro, bebendo uísque, metendo revólver nos outros. Eu sei que tem gente que queria o teu mal, mas por algum motivo Deus olhou para você no meio de milhões e disse: é ela, é ele, é ela, é ele. Se houve outras vezes, eu não sei, mas registrado na Bíblia, essa é a primeira vez, irmã Rose, que Zacarias vai ter a oportunidade de ir mais além no seu serviço no templo. Tem uma palavra para quem serve o altar, o reino, o templo, a igreja, o ministério: você vai mais além do que você pensa. É só o começo do que Deus está fazendo na sua vida, você vai mais além. Zacarias pega o incensário. Eu queria tanto que você estivesse comigo, eu tenho poucos minutos. Se você tivesse essa paciência, você ia ser tão abençoado que você não imagina. Zacarias pega o incensário, ele vai lá no altar do holocausto. Por favor, diga: no altar do holocausto. Não é possível que eu estou com 15, 20 pessoas. Diga: no altar do holocausto. Porque antes de oferecer o sacrifício da oração e da adoração, é preciso oferecer o sacrifício do altar do holocausto, o sacrifício maior. Não adianta você querer adorar, não adianta você querer microfone, não adianta você querer cargo, não adianta você querer posição, se você não entrega o teu sacrifício maior no secreto, lá fora, aonde, aleluia, ele vai lá no altar. E um levita pega brasas do altar e coloca no incensário de Zacarias. Pela primeira vez, eu estou pregando, minhas filhas, eu quero profetizar na vida de vocês. Algumas coisas vão acontecer na vida de vocês pela primeira vez. Vocês estão servindo levitas, adoradores, ministros de uma forma excelente há muitos anos, e vocês têm muitos sonhos, e o Senhor está dizendo: vão acontecer algumas coisas na vida de vocês pela primeira vez. Eu não sei o que vai acontecer, mas muitas coisas vão acontecer pela primeira vez. Pela primeira vez, Zacarias pega o incensário, chega até o altar do incenso, um altar de ouro. Diga: altar de ouro, que representa a glória de Deus. Ele pega o incenso, estoraque, e eu não vou falar sobre isso. Ele pega todos os incensos, coloca no incensário, a brasa queima o incenso, o cheiro vai subindo, a fumaça vai tomando conta do ambiente. É um culto. É um culto, é um culto. Enquanto Zacarias está andando, fazendo incenso. O que é fazer incenso? É orar. O que é fazer incenso? É adorar. Aleluia. Será que a pessoa do teu lado veio para a igreja para fazer incenso? O
O que é fazer incenso? É orar. O que é fazer incenso? É adorar. A fumaça do incenso encheu o templo. A fumaça do incenso foi subindo aos céus. A fumaça do incenso chegou às narinas de Deus. E quando Deus respirou aquele incenso, quem estava oferecendo era um crente justo. Canto de Minicépia. Espírito Santo, eu preciso parar. Quem estava oferecendo o incenso não era um enganador, não era um hipócrita, não era um falso, não era um crente vestido com lã de ovelha e por dentro era lobo. Quem estava oferecendo incenso era um crente verdadeiro. Quando a fumaça subiu, Deus disse: conheço quem está oferecendo incenso, conheço quem está dentro do santuário, conheço essa voz, conheço esse louvor. Esse louvor não é da boca para fora. Esse louvor não é porque quer uma porta aberta. Esse louvor não é porque quer um milagre. Esse louvor vem carregado com justiça. Aleluia. Deus, ao receber o incenso, disse ao anjo: anjo, sim, Senhor, desça em Israel. Eu não queria estar sozinho agora no final. Eu estou, mas não tem problema. Desça em Israel. Em que lugar? Em Jerusalém. Em que lugar? No templo. Em que parte do templo? No santo lugar. Quem está lá? Zacarias. Ele me ama. Eu vejo ele orar quando ele está em casa, não é só no templo. Eu vejo ele adorar quando ele está em casa, quando ele está no trabalho, quando ele está indo para o trabalho, não é só no templo. Ele está 30 anos me servindo sem o sonho dele ser realizado. Eu conheço ele. O anjo disse: Zacarias, eu sei quem é, porque o salmo disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus, livra de todo. Zacarias, eu conheço, deixa que eu vou lá, deixa que eu vou lá. Eu quero fazer uma pergunta: o anjo te conhece? O anjo te conhece? O anjo chega, pastor Elias, diácono Yuri, pastor Ronaldo, pastor Elias Silva. O anjo chega e Zacarias não percebeu, porque a casa estava cheia de fumaça, de oração e adoração. Mas enquanto ele fazia incenso, minha mulher continua estéril, mas eu ofereço incenso. Minha conta continua no vermelho, mas incenso vai subir para o céu. Eu ainda não fui reconhecido, mas incenso está aqui. A mídia ainda não me conhece, eu não tenho like e não tenho curtida e nem compartilhamento, mas eu vou fazer incenso. Calamanda, aramanda. Minha esposa ainda não virou crente, mas eu estou fazendo incenso. Meu filho ainda está preso nas drogas, mas eu vou fazer incenso. Meu milagre ainda não chegou, mas incenso vai subir. Minha parte eu vou fazer. Eu me mexo. Eu estou pregando para alguém que vai se movimentar. Eu estou pregando para alguém que vai fazer alguma coisa. Eu me mexo. E Zacarias se depara com o anjo do Senhor, que diz, diácono Carlos Lopes: Zacarias, hoje recebeu o teu culto, ouviu tua oração, e Isabel, tua mulher, vai frutificar.
Você não vai morrer sem ver o teu sonho se realizar, a promessa acontecer. Aleluia! Zacarias disse: como isso pode acontecer? Se eu sou velho e minha mulher avançada de dias, em outras palavras, ele está dizendo: eu já tenho 60 anos, minha mulher já passou dos 40, mas ele não sabia que quem fez o útero, o óvulo, quem fez todo o aparato intestinal do homem foi o Criador dos céus e da terra. E quando Deus quer fazer um grande milagre, Ele torna o ventre de uma mulher idosa como o ventre de uma mulher de 15, 20, 30 anos. Quando Ele quer, Ele pega um homem que já não aguenta mais trabalhar no pesado, dá vigor, dá virtude e dá a saúde de um jovem de 18 anos. Zacarias não creu, por isso o anjo disse: você não crê não? Vai ficar mudo agora, vai ficar mudo agora, vai ficar mudo agora. Você quer saber quem nessa mensagem crê? Está mudo. Se não crê, está mudo. Se crê, vai dizer glória a Deus. Se crê, vai dizer eu recebo a palavra. Se crê, eu tomo posse. Quem não crê vai ficar mudo agora, vai ficar mudo. Eu quero levantar aqui, levante a mão direita, a mão esquerda. Só quem crê. Se você não crê, não precisa. Só quem crê. 1 minuto de adoração, 1 minuto de eu creio, 1 minuto de é comigo essa palavra, 1 minuto de eu recebo, 1 minuto de eu tomo posse. Só quem crê, abre a tua boca, faz barulho. Se você não está mudo é porque você crê. E se você crê, toma posse agora, receba agora. Eu quero ouvir o barulho, eu quero ouvir o barulho. Eu fecho a Bíblia, mas quero ouvir o barulho. Isabel, Zacarias, vocês foram contemplados. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu te peço em nome de Jesus, escolha 5 pessoas para dizer: chegou a tua vez, você foi contemplado. Quem é? É você mesmo. Não, levanta, levanta, vamos fazer bonito. Eu não acredito que você vai ficar sentado. Vai, procura 5, 6, 7, 10 pessoas. Diga: chegou a tua vez. É a vez de vocês. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Vá. Amém. Diga: chegou